Olá, olá, oi, estão me escutando bem? Olá, tudo bom? E aí, tudo bem? Estão me escutando bem? Me dá um okzinho se estão me escutando bem, por favor. Obrigada. Show. Vou dar um tempinho aqui pro pessoal ir entrando com a musiquinha. Obrigada aí. Vou dar uma relaxadinha, agora uma musiquinha até a gente esperar um pouquinho o pessoal entrar. Obrigada aí, pessoal que tá entrando. Valeu. Obrigada, Elisa. Vamos lá. Oi, Cláudia. Obrigada, amor. Obrigada. Obrigada, manas, também. Mais um tempinho aí pro pessoal ir se conectando. Oi, teacher. Obrigada. Vamos lá. Oi, Laura. Obrigada. Obrigada, Marcos, pela força. Valeu. Pessoal, sei que o tempo no Instagram é de 1 horinha, né? Então eu vou começar aí essa live. Deixa eu colocar aqui o meu fonezinho de ouvido. Só um minutinho. Para não ter interferência aí de som. Então tá, todos me escutando bem? Tudo certo? Como eu não tô vendo vocês, eu preciso só de um oizinho. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, né? Eu sou Ana Paula. Então, sou farmacêutica, sou representante há 15 anos da Embacaps, que é distribuidora de matérias-primas, representando BASF e Wacker aqui para o sul do país. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu estou com a Nanocêuticos, que é a empresa que nós vamos conversar hoje. E em janeiro agora eu fechei uma parceria com a IPCLIN também, né, que a gente vai conversar amanhã. Daí a Embacaps a gente vai deixar quinta e sexta para nós conversarmos com o pessoal lá. Bom, pessoal, a minha proposta de hoje, né, para vocês entenderem um pouco a minha rotina, eu trabalho home office, né? Então toda essa rotina que para muita gente está sendo um pouco desafiador, para mim eu já faço parte dela, né? Já, né, eu já sei a gente fica nessa, né, de tempo, administrar o tempo, de administrar as tarefas. Então realmente tem que ter muita disciplina, muita determinação, né? A gente tem que saber lidar com essas flexibilidades todas, né?
E só que o meu grande ah, gosto de fazer as coisas é visitar cliente, né? Então é estar com o cliente, é estar na rua, né? E neste momento aí que a gente está passando super tenso, né? Eu acabei por vários planos, né? De reuniões, planos de feiras, planos de palestras, tudo por água abaixo, né? E aí, neste momento, assim, assistindo lives e refletindo um pouco, o que eu poderia fazer, né, para ser diferente, assim, um lado positivo disso tudo. Aí eu, aí eu pensei, o que eu posso fazer de live, né, botando a minha vergonha lá pro guarda-roupa, né, o que eu posso fazer de live para estar conectada mais com o pessoal, né? As empresas que eu trabalho e com os clientes também, né? Não só consumidores, né? Que estão aqui assistindo, mas clientes também. E aí eu resolvi, então, convidar as empresas, né? As empresas que eu represento, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre elas. Os propósitos que elas têm, os propósitos que ela tem, as dicas que pode ser dada, o que proveito a gente pode tirar neste momento com essas empresas. E aí a gente lançou o Summit Live. Por que Summit, né? Summit porque a gente quer chegar ao cume, né? Ao cume do quê, né? De a gente poder atingir aquele máximo o máximo desafiador que a gente tem na nossa vida, né? Então, nesse momento, a gente está passando por bastante dificuldades. O pessoal está pensando o que fazer, o que não fazer. Então, é um caminho que a gente vai percorrer, é um caminho desafiador, né? Só que a gente quer chegar ao cume, a gente quer ter aquela sensação de missão cumprida. E o montanhista, quando chega ao cume, é tão realizador que ele chega super fortalecido, super animado para fazer as coisas no seu dia a dia, né? Eu sei porque eu tenho um montanhista aqui em casa, então eu estou dando referências disso. Esse é o momento, né? Este é o momento da gente ser adaptável, né? Flexível e principalmente se tornar muito forte, né? Muito forte para a gente poder superar todas essa crise, né, que o pessoal comenta bastante. E a ideia, o meu propósito, então, é vocês tirarem o máximo de proveito dessas empresas que a gente vai conversar, desse bate-papo, e se tornar algo que vocês possam criar ideias, ter ideias, a gente poder criar juntas essas ideias, né, para realmente, quando tudo isso passar, a gente vir com força total e com projetos interessantes para todo mundo, para atender os clientes, né? E também para fortalecer as empresas. Bom, então a minha live de hoje é com Nicolas Serafim. Vou convidar ele agora. Um momentinho. Nicolas. Opa. Nicolas, cadê você? Nicolas, estás aí? Oi, Nicolas, vocês estão me escutando? Nicolas? Vamos lá. Oi, Opa, Nicolas. agora chegou aqui. Tudo Ah, bom? tudo bem? Tudo bem, e você? Legal. Tudo bem. Obrigada aí por aceitar o meu convite, esse desafio, né? Obrigada mesmo. Sim, que é E, isso. e apresentando então o Nicolas, pessoal, o Nicolas é o diretor, né, de inovação e tecnologia da Nanocêuticos. E a pauta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre nanotecnologia, falar um pouquinho as plataformas que a Nanocêuticos tem, né? E
Ou se tiver aí uma pitada de novidade, comenta com a gente também de primeira mão aí para quem está nos assistindo. Sim, sim. Nicolas, deixo para Tá ti então, e o pessoal vai me fazendo perguntas, se tiver, né, que eu vou passando para o Nicolas e respondendo também. combinado. Tá dando para ouvir direitinho? O áudio tá bom? Aqui para mim tá ótimo. Tá Vamos ver aí ok? para vocês. Então Vamos. vamos lá. A Nanocêuticas, ela é uma empresa de nanotecnologia, né? Tá, Com base tecnológica. Oi, pode falar. tá todo mundo escutando, pessoal. Então tá. Obrigada, Joana. Então, a gente surgiu realmente da necessidade de criar tecnologia e trazer tecnologia e inovar no mercado de cosméticos aqui no Brasil, né? A gente sabe que muitas das tendências e muitas das tecnologias, elas normalmente surgem em Europa, Estados Unidos, e grande parte do que a gente tem hoje aqui no Brasil é importado, né? E a gente veio dessa necessidade e desse sonho de desenvolver e criar tecnologia brasileira para atender as indústrias brasileiras em preços mais acessíveis, com a mesma qualidade de empresas estrangeiras que a gente tem hoje no mercado, né? Então a gente começou com a nanotecnologia, trazendo aí inúmeras plataformas, tanto as que já existiam quanto inovadoras, né? Hoje nós dominamos 7 plataformas de nanotecnologias. Acho que a nossa empresa é a empresa que mais tem plataformas no mercado hoje, diferentes, né? Só explicar um pouquinho das plataformas para vocês. Acho que antes é melhor falar um pouquinho do que é a nanotecnologia, né? Seria legal, seria legal. E os Para a gente benefícios? introduzir. Sim, sim, os Isso. benefícios. Então, a nanotecnologia, ela nada mais é do que um carreador onde você consegue controlar no núcleo ou usando algumas características externas da partícula ativos em escala nanométrica, certo? Por isso nanotecnologia. E esse carreador, ele tem alguns benefícios intrínsecos, que é o quê? Você consegue controlar física e quimicamente todo o ambiente interno e externo da partícula. E por você controlar esse ambiente, você acaba garantindo que os seus ativos estejam sempre em concentrações constantes dentro das partículas e fazendo interações com moléculas e ativos que você tem interesse que eles façam. Ou seja, você não permite interações adjacentes ou interações inespecíficas. Você fala, por exemplo, para a vitamina C. Vitamina C, eu quero que você interaja com o resveratrol aqui dentro, eu quero que você interaja com esse grupo de lipídios. Só isso, você não vai sair daí de dentro até que você tenha um estímulo para que isso aconteça. E quando você restringe a área de interações, quando você restringe esse ambiente, você começa a garantir algumas características bem interessantes para os ativos que você está trabalhando. Por exemplo, você começa a ter uma vida útil muito maior, você começa a permitir que o seu ativo tenha uma absorção muito mais efetiva pela pele, você aumenta muito a área de contato do seu ativo com a superfície da pele, por exemplo. Você tem um tempo de liberação do ativo na pele muito elevado, a gente vai aí de 24 horas até 21 dias, variando o tipo de plataforma que a gente trabalha. Então, essas interações, essas características são dadas pela nanotecnologia. E como que isso acontece? Por exemplo, se a gente tem um produto nanotecnológico e um produto que não é nanotecnológico, você coloca um ativo lá, um produto de base aquosa, por exemplo. Você coloca um ativo que ele é lipossolúvel. Vamos usar como exemplo aqui o butilresorcinol, por exemplo, que é usado para clareamento. Você jogou esse ativo numa base emulsionante, uma base convencional, mas que ela não tem partículas de tamanho nanométrico. Esse butilresorcinol, na presença da água, ele tende a formar precipitados e a formar aglomerados. Mesmo que esteja em uma base emulsionante, você não garante que esse butilresorcinol ele vai interagir apenas com ele mesmo. Ou seja, ele vai começar a formar aglomerados com outros ativos que tem na fórmula, com extratos, com óleos, com outros tipos de lipídios. Eles começam a ter interação, diferença de carga, ligação de hidrogênio, começa a ter uma função que se chama Z-stack, que é normalmente ativos que têm anéis aromáticos, eles começam a se empacotar num formato que a gente chama de Z-stack, ou seja, sobreposição de anéis aromáticos. Ou seja, você tem inúmeras interações que acontecem
que não são controladas em um sistema não nanotecnológico e que quando você aplica um produto desse na pele, você não consegue garantir que em todos os microambientes da pele você tenha concentrações constantes do seu ativo. Você não garante que o ativo que está ali empacotado em um sistema Z-Stack, por exemplo, ele vai ter o mesmo poder antioxidante do que se ele fosse a molécula livre. Então você começa a ter certos tipos de problemas que vai fazer o quê? Com que o formulador, o formulista do produto, ele tenha que aumentar muito a concentração do ativo para você ter o resultado esperado. E é isso que a gente ganha bastante com nanotecnologia. É o que? A gente usa uma concentração muito baixa de ativo e tem uma resposta tão boa quanto você usar uma concentração alta de ativo. Mas por quê? Porque você está usando o ativo de forma inteligente. Você está garantindo que o seu ativo ele esteja na sua melhor forma de atividade para ser absorvido para a pele ou para ter alguma função biológica ali. Então, esses são os benefícios da nanotecnologia. E quando a gente começa a entrar, então, nesse mundo, né, temos aí uma gama imensa de plataformas, de possibilidades, de variações no ramo de nanotecnologia. Então, vou explicar um pouquinho das nossas, só um pouquinho, né? Nico. Sim? O pessoal vocês estão escutando, tá falhando. Poderia Tá me ok dar um aí? oizinho? Tá tudo legal? O pessoal tá assistindo? Tá escutando bem? Ok. Sim, está. Ok. Ok, beleza. Pode continuar. Que deu uma falha para mim aqui. Ah, tá, tudo bem. Então, voltando, né, vou explicar um Ok. pouquinho agora das plataformas nanotecnológicas que a Nanocêuticos domina hoje e quais são seus benefícios em função de tempo de liberação e permeação, tempo de vida útil de alguns ativos, né? Nós Perfeito. começamos, então, com as nanoemulsões, que são uma das nanopartículas mais clássicas que existem no mercado. As nanoemulsões, elas são partículas com núcleo oleoso, onde a gente usa um óleo vegetal, um óleo que é líquido a temperatura ambiente, envolto por uma camada de emulsionantes que vai fazer a interface entre o núcleo oleoso e o meio externo, que é hidrossolúvel. Esse tipo de partícula, ela é bem interessante, só que tem alguns problemas relacionados às nanoemulsões, que é o quê? Normalmente relacionados à estrutura física, à força da matriz da partícula. Por quê? Como a gente tem um núcleo que é oleoso e emulsionantes, que normalmente também são líquidos, a gente acaba tendo uma maleabilidade muito grande de superfície de partícula. Ou seja, ela consegue estourar, ela estoura com uma facilidade muito grande. Então, são produtos que, por exemplo, com a fricção, ao você passar o produto na pele, ele já provavelmente rompe a partícula e forma um nanofilme sobre a pele. E aí a absorção desse tipo de sistema vai ser por difusão passiva dos ativos que ficam presos entre esse nanofilme e a superfície da pele. Então, por diferença de concentração mesmo, você está indo de um meio muito concentrado, que é ali a nanopartícula, para um meio pouco concentrado, que é a região subepidérmica ali, até a região dermal. Então, você vai tendo a migração passivamente desse ativo. Para resolver esse tipo de problema de resistência física, a gente veio com as nanopartículas lipídicas sólidas, que é o quê? A gente troca esse óleo por uma manteiga ou uma cera que vai ter um ponto de fusão aí acima de 70 graus, por exemplo. Então você começa a ter uma rigidez muito mais grande de matriz. E quando você compara uma com a outra, por exemplo, o tempo de liberação de uma nanopartícula, de uma nanoemulsão, por exemplo, vai em 24 horas. Quando você vai para uma lipídica sólida, como você cria uma barreira física para o ativo sair de dentro da partícula, você passa aí para 72 horas o tempo de liberação. Migração de oxigênio, por exemplo, quando a gente está trabalhando com ativos que são muito instáveis, que sofrem oxidação com certa facilidade. A matriz fluida, ela tem uma permeação de oxigênio relativamente maior do que a matriz rígida, né? Então você tem um tempo de vida útil muito maior em uma nanolipídica sólida. Então esses sistemas, a gente sempre tenta ir avançando tecnologicamente falando, para melhorar as condições e para atender uma gama maior de problemas que acontecem no mercado. A gente tem outro tipo de plataforma, que é a lipossoma.
As lipossomas, elas já surgiram aí na década de 80, 90, se não me engano. São nanopartículas com conhecimento um pouco antigo. Pode falar, Paula. Nicolas, essas partículas que tu acabaste de falar são as mais comuns, né? Que é o que mais Sim, se tem no se mercado encontra no hoje. mercado. Isso, Exatamente. Agora eu vou começar tá, a falar um pouquinho das inovações, né? tá. Que começou tudo com as lipossomas, né? Lá na década de 80, 90. Só que essa partícula, ela é uma partícula muito bonita em questões orgânicas, né? Ou seja, você tem uma partícula que você consegue reproduzir em nível laboratorial uma célula, por exemplo. Você vai usar fosfolipídios para fazer na produção desse tipo de partícula. E você vai fazer com que esses fosfolipídios se organizam de certa forma que eles vão formar uma bicamada, e essa bicamada ele vai conseguir, nós vamos conseguir encapsular ativos hidrossolúveis no núcleo e lipossolúveis na interface dessa bicamada que é formada. Só que ela não é um tipo de partícula muito resistente. Ela tem um problema muito sério de resistência, ou seja, facilmente você consegue estourar esse tipo de partícula. Difusão de oxigênio altíssima, então a gente não consegue uma estabilidade muito boa. E daí a Nanoceuticals veio com a ideia de reintroduzir esse tipo de partícula no mercado, só que com um conceito totalmente diferente. O que a gente fez? A gente sabe que o maior problema da lipossoma é referente à sua estrutura física. Então a gente foi e aumentou como é que fala? A gente aumentou a resistência física da partícula por crosslinkings entre esses fosfolipídios que formam a bicamada. Então, quando a gente faz esses crosslinkings entre os fosfolipídios, você acaba gerando uma malha. É como se fosse realmente uma esfera feita de correntes, né? Elas não vão se soltar tão facilmente, né? E isso vai garantir uma resistência física, uma permeação muito maior da nanopartícula na superfície da pele. Ou seja, agora uma partícula que tinha uma permeação de oxigênio alta, que tinha uma facilidade muito grande de estourar, agora ela tem uma resistência altíssima, ela diminui muito a difusão de oxigênio para o interior da nanopartícula e aumenta muito o tempo de liberação dos ativos em relação ao tamanho do poro em que esse crosslinking é feito na superfície da partícula. Então a gente já começa a mesclar um pouco de lipossoma com poliméricas, né? Exatamente controlando mais fatores com relação à partícula. E quando a gente começa a controlar mais, a gente começa a ter mais benefícios. Ô, Nicolas, pode finalizar o lipossomas, que eu já faço uma perguntinha para você. Não, eu já ia entrar em outra. Então tá. Pode a Elisa perguntou se a gente pode aplicar nanotecnologia em qualquer ativo. Sim, qualquer ativo. Você vai aplicar a nanotecnologia em diferentes plataformas para diferentes fins. Depende do que você quer atingir. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um ativo que é hidrossolúvel, você não vai colocar ela numa nanoemulsão, por exemplo. Você vai ter que usar uma lipossoma elástica ou uma carbossoma, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Depende muito do ativo que você está trabalhando e para qual fim você quer. Mas, sim, qualquer ativo é viável. Perfeito. E via oral também? Via oral também, mesma coisa. Normalmente, os testes que a gente faz na faculdade, né, eles são voltados para a medicina. Perfeito. Pode Perfeito? continuar. Pode continuar? Perfeito. Pode. Então, a gente tem... Pessoal, se vocês quiserem compartilhar com pessoas que vocês acham que gostariam de saber um pouco mais sobre nanotecnologia, compartilhem, tá? Compartilhem. E façam perguntas. Vamos aproveitar esse tempo com o cara que desenvolve tudo de nanotecnologia, gente. Aproveitem. Então, aí a gente viu que a gente conseguiu aumentar a resistência física, a gente conseguiu diminuir a difusão de oxigênio para dentro da partícula. A gente já conseguiu vencer algumas barreiras aí que eram muito problemáticas com o tempo, né? Nesse todo período que existiu as lipossomas. Só que a gente pode ir um pouco além, essa que foi a pergunta que surgiu, né? O que mais que a gente pode melhorar? Será que dá para ir além disso? Será que dá para a gente melhorar o que já está bom? Daí a gente lançou o sistema Carbossoma. O sistema Carbossoma, ele veio exatamente
para aumentar o tempo de liberação dos ativos do núcleo da partícula. Por quê? Até o momento a gente tinha um núcleo que ele é aquoso. Quando a gente passa para carbossoma, a gente gera um núcleo que ele é gelatinoso. Ou seja, a gente consegue usar polímeros no núcleo da partícula que ele vai ter interações tanto físico-químicas, interações eletrostáticas com os ativos, quanto gerar uma barreira física para a difusão desse ativo para o meio extra ali, né? No caso, para o meio extra particulado. Então, quando a gente fala de aumentar esse tempo de difusão, né, quando a gente cria essa barreira física, a gente passa aí de um tempo de liberação de em torno de 24 a 48 horas para 21 dias. Então, a gente já começa a ter aí ideias de tratamento mais holísticos, né? Ou seja, você passa o produto hoje e você sabe que o que foi absorvido ali, em até 21 dias você vai ter a liberação desse ativo em concentrações que a pele vai conseguir absorver, que a gente vai dar tempo para o organismo ter a resposta àquela perturbação, né? No caso, a presença daquele ativo, e absorver e executar de melhor forma possível os benefícios biológicos referentes ao ativo de interesse, né? Por exemplo, é muito diferente você dar uma dose única. Eu gosto muito de usar dois exemplos para essa situação. Por exemplo, a vitamina A. A vitamina A, quando você tem uma dosagem única dela na pele, ela causa irritação, ela causa vermelhidão. Quando você joga ela em uma nanopartícula, na mesma concentração, você vai ter os mesmos benefícios, só que sem causar irritação, sem causar vermelhidão da pele. Por quê? Porque você dá tempo da sua pele reconhecer aquilo, analisar dela, pegar aquilo e metabolizar de forma eficiente. Você não dá um choque muito grande. É tudo feito de forma sustentada e por um longo período de tempo. E quando você faz isso, né? Quando você usa esse tipo de mentalidade, você começa a enxergar que não precisa usar 1%, 10%, 30% de um ativo. É só você usar de forma inteligente, é só você garantir que a sua pele ela vai responder à altura, né? Conforme você tem as dosagens ali sustentadas em um período de tempo. Isso eu vou dar um adendo, porque a questão da vitamina C, né, Nicolas? Todo mundo, Sim. 20%, tem que ser 20%, tem que ser 10%, agora tem que ser 20%, tem que ser 10%, tem que ser 1%, tem que ser... E é exatamente isso, né? Porque se tu tem uma dosagem menor e com uma tecnologia que vai te entregar mais rápido essa eficácia, né, e essa permeação, não há necessidade de ficar usando 20, 20, 10, 10, né? Então, sim, sim. Isso para os ácidos, enfim, realmente é bem importante esse teu ponto. Uhum. Aí a gente começa a entrar mais nessa questão holística, né? Que é 21 dias de liberação, um tratamento mais home care, um tratamento mais prolongado, né? A gente começa a entrar nessas questões agora. Bom, aí a gente parou por aí nas questões de lipossomas e nós desenvolvemos um outro sistema, já mudando de plataforma, usamos nanopartículas poliméricas chamadas de drones. Nós lançamos essa tecnologia aqui no Brasil, dos drones, que elas são nanopartículas formadas por enovelados de polímeros, onde entre esses enovelados poliméricos a gente consegue encapsular normalmente ativos lipossolúveis. Só que qual a grande diferença dessa plataforma para as demais plataformas tecnológicas, né? O drone, ele vem com esse nome que é exatamente para a gente lembrar do brinquedo drone que o pessoal usa aí muito, né, para tirar foto. Que é o quê? Você tem um controle remoto e você consegue guiar para onde o drone vai. No mesmo caso da nanotecnologia, a gente usa um controle remoto, né, entre aspas, só que é um controle remoto biológico que vai guiar essas partículas para levar os ativos para células-alvos ou células de interesse. Como que isso funciona? É de forma quimiotáxica. A gente usa peptídeos na superfície desses drones, são peptídeos biosintéticos lipossolúveis, que normalmente palmitato de algum peptídeo, né? Onde a gente faz a interface do palmitato para o núcleo da partícula e a parte peptídeo exposta ali para fora da nanopartícula, né?
Então, ela vai ficar com a superfície repleta de sequências de aminoácidos que eles vão reconhecer proteínas-alvos na superfície de algumas células. Ou seja, se você quer um produto anti-aging, então a gente vai focar em peptídeos que vão se ligar de forma quimiotáxica às células de fibroblastos. Então, a gente vai ver, quais proteínas de superfície celular são mais expressas em células de fibroblastos. A gente pega esse tipo de proteína, cria um peptídeo equivalente a ela, né, que vai se ligar de forma quimiotáxica a ela. Então, as partículas tendem a ser direcionadas para fibroblastos. Quando a gente fala de gordura localizada, por exemplo, a gente vai lá nos adipócitos, a gente vai estudar quais são as proteínas de superfície de adipócitos que são mais expressas e de qual forma nós podemos gerar um peptídeo que vai guiar essa partícula para adipócitos. Então, a gente começa a entrar naquela ideia bem cinematográfica da nanotecnologia, né? Que é aquele robozinho que você injeta ali e ele vai focar só no problema, né? Só nas células-alvos. É exatamente isso. Só que fazendo de forma biológica, de forma quimiotáxica. E por último, a gente lançou os nanocubos, organonanocubos, que são sistemas que a gente chama de MOFs, são Metal Organic Frameworks, e esses sistemas eles são formados por açúcares ligados por um íon metálico, normalmente sódio ou potássio. E a gente passa por um processo de nanocristalização onde a gente tem a estrutura base desse MOF e a estrutura base ela vai se repetir de forma tridimensional, formando um nanocristal. E o benefício desse nanocristal, o interessante dele é o quê? Que normalmente para produtos corporais, onde a gente tem a fricção, né, onde a gente tem um processo de massagem, você vai clivando esses nanocristais em suas células unitárias, liberando a menor unidade contendo os ativos de interesse. Ou seja, você começa aí subnanometricamente, né? Você tem partículas muito pequenininhas, carregando quase que um ativo por partícula, aumentando a área de superfície aí até em 1000 vezes. Então, você começa a ter um sistema, nossa, com uma tecnologia muito superior a tudo que existe hoje, né? E por último... Não, pode falar. E a questão de tempo de liberação? Quanto que fica? Tempo de liberação dos nanocubos são em torno de 24 a 48 horas também. A gente ainda não focou em aumentar o tempo de liberação. A gente estava só no momento de criação de um sistema diferente, realmente, né? Que você vai pela função liberando partículas menores que as nanos convencionais, para você ter uma área de superfície, uma permeação muito superior. Uhum. Perfeito. E por último, né, a gente tem os sistemas Pronanos, que o sistema Pronano, ele é um sistema onde a gente percebeu que um dos maiores problemas com nanotecnologia é em relação à concentração dos ativos que a gente consegue encapsular, né? E a gente não consegue encapsular concentrações assim de 20%, 25% de ativo, por exemplo. Não que seja necessário, mas a gente não consegue em nano porque você acaba tumultuando o núcleo da partícula, vamos dizer assim. Então você não consegue gerar uma partícula estável em como é que se diz? E uma característica físico-química aceitável pelo mercado, né? Ou seja, ela vai virar uma pasta, ela vai virar um sólido muito ruim de solubilizar depois, quando a gente começa a usar concentrações muito altas. Tem ativos que a gente não consegue encapsular mais que 1%, por exemplo, exatamente por causa dessas interações físico-químicas que geram um sistema muito difícil de você manipular depois dentro da indústria, né? Então a gente veio com um conceito Pronano que era exatamente para resolver esse tipo de questão. Será que tem um jeito da gente colocar uma concentração um pouquinho mais alta dos ativos sem prejudicar o manipulador depois nas indústrias, né? Então a gente gerou um sistema que ele é basicamente, em sua essência, a base da nanopartícula, só que sem a água. Então o processo de nanoformação ele vai acontecer exatamente na indústria do cliente quando ele adicionar o produto no reator. Então ele é um sistema líquido com uma concentração um pouquinho mais alta de ativo, sem água, ele é anidro. E quando você coloca ele em contato com água, né, dentro de uma base de creme, dentro de qualquer produto que seja, aí sim ele emulsiona aquele ativo em uma concentração um pouquinho maior e já se dispersa ali
no QSP do produto, né? Perfeito. Tornando assim um sistema muito mais fácil de lidar dentro de uma indústria. Então essas são as plataformas que a gente domina hoje. Você quer fazer algum comentário, alguma pergunta, Paula? Quero fazer. A Elisa perguntou sobre a legislação. Como é que está a legislação hoje aqui no Brasil sobre nanotecnologia e formulações cosméticas? Em questão de legislação, hoje a gente não tem algo muito certo, né? Então a gente vai aqui no Brasil, então a gente vai sempre pela europeia, né? Que a europeia ela determina que nanomateriais são partículas em torno de 100 nanômetros de tamanho, só que lá na Europa eles consideram nanopartículas apenas como materiais inorgânicos, formados por núcleos inorgânicos, e que a gente foge aqui no Brasil usando materiais orgânicos, né? Então, para a legislação europeia, os nanomateriais não são materiais benéficos, vamos dizer assim, porque lá eles consideram apenas materiais inorgânicos que não são metabolizáveis e o maior medo do europeu é você usar, por exemplo, uma nanopartícula que tem um tamanho muito pequeno e ela acabar entrando no núcleo da célula causando uma mutação. Então, aqui no Brasil, a gente pega essa legislação, a gente pega essa ideia do que é nanopartícula para o mundo, né? E faz diferente de forma, como se diz, de forma mais segura para o usuário. Ou seja, a gente não vai usar materiais que são inorgânicos ou que não são biocompatíveis. A gente vai usar tamanhos um pouquinho maiores que 100 nanômetros, exatamente para a gente buscar essas diferenças que o europeu tem medo e trazer benefícios com isso, entendeu? Então, aqui no Brasil, a legislação ela não tem uma certeza muito grande sobre o que é nanotecnologia, quais partículas podem ser usadas ou não, e quais benefícios, A lei não diz isso. O que a gente faz um teste clínico de permeação para ver até onde está indo, faz um teste de eficácia para ver se realmente está funcionando e usa partículas maiores do que a legislação europeia diz. É isso que a gente usa hoje. Perfeito. E fala um pouquinho do laboratório de vocês, os equipamentos que vocês utilizam. Eu já conheci, eu já estive aí, mas para o pessoal conhecer um pouco mais. Assim, o laboratório tem dois, né? Na verdade, são três laboratórios. Tem o laboratório de pesquisa, né, na parte de nanotecnologia, com o laboratório de formulações, com alguns equipamentos realmente para a gente medir tamanho de partícula, para a gente medir dispersão, para a gente, em caso a gente esteja trabalhando com sínteses ou desenvolvimentos de polímeros ou biopolímeros para a produção de nanotecnologia, equipamentos de secagem, equipamentos de agitação, equipamentos de trituração e tem o laboratório industrial mesmo, que é o de produção, né? Que daí vai reatores, tudo mais. E o terceiro laboratório vem um pouco ligado à inovação mundial, que é a biotecnologia, que nós agora vamos começar a trabalhar com desenvolvimentos biotecnológicos de ativos de interesse comerciais, né? Atualmente nós temos desenvolvidos aqui por via fungo Saccharomyces cerevisiae o beta-caroteno, né? Que o beta-caroteno, que a ideia mundial hoje é por que eu preciso plantar cenoura ou plantar abóbora para eu ter um processo de extração para eu conseguir obter o beta-caroteno, por exemplo, né? Por que eu preciso desmatar para obter um ativo? Então a gente já começa a entrar um pouco em questões orgânicas. E isso a gente tem visto bastante na Europa e a gente tem começado a trabalhar aqui dentro da Nanocêuticos também, né? Por que a gente vai comprar algum extrato, por exemplo, para a gente ter que purificar ele aqui e aí depois usar o ativo principal para fazer uma nanopartícula? Por que a gente não pode simplesmente desenvolver uma rota biosintética desse ativo dentro de uma célula de fungo ou uma célula de bactéria que já é estudada aí há séculos, para a gente conseguir, através da engenharia genética, um ativo que seja orgânico, um ativo que não gere, não tenha um desmatamento associado a ele. Então, com esse novo conceito mundial de verde, de orgânico, a gente tem entrado no desenvolvimento de biotecnologias exatamente com foco de produção de biomoléculas, biopolímeros, com foco em
ativos orgânicos para a gente trazer para o mercado aí sempre mais benefícios verdes, vamos dizer assim, né? Então, o nosso primeiro produto é o beta-caroteno, produzido por via biotecnológica, e a ideia é pegar esse beta-caroteno posteriormente e produzir a vitamina A, o retinol, através também de bioprocessos dentro de leveduras ou dentro de bactérias. A gente vai preferir usar sistemas de leveduras porque os sistemas de leveduras hoje que a gente consegue adquirir no mercado, eles são sistemas muito limpos, eles não produzem proteínas ou sequências de peptídeos que vão causar alguma reação imunológica no consumidor, ou seja, eles são sistemas muito limpos, eles são sistemas muito biocompatíveis, então a gente tenta sempre ir para esse ramo. A intenção é realmente gerar, né, a vitamina A, o retinol a partir de vias biotecnológicas, e mais uma inovação também que a gente quer trazer para o mercado é exatamente emulsões, água em óleo que a gente chama, né, que são as nanopartículas reversas, que hoje não existem no mercado. Normalmente produtos oleosos, produtos de massagem, por exemplo, que são à base de óleo, produtos como perfumes capilares, a gente não consegue colocar nanopartículas nesse tipo de materiais porque a nano ela vem como uma emulsão dispersa em água. Quando você joga, mistura esses dois produtos, você forma uma terceira emulsão que normalmente não é muito estável, ela vai separar a fase. Então tem uma incompatibilidade muito grande hoje em dia. E para resolver esse problema de compatibilidade, nós estamos desenvolvendo hoje plataformas reversas, que são plataformas nanotecnológicas onde a gente consegue encapsular, na verdade, a água em um sistema oleoso. E com isso a gente vai conseguir trazer benefícios aí para produtos à base de óleo, né? Que vai ser a grande inovação, eu acho, desse ano, aí, se tudo der certo, né? Com Se esse vírus certeza vai passar. dar. Vai, se Deus quiser, vai passar logo. Se Deus quiser. E isso é legal porque a gente não fica dependendo tanto de importação, né? Totalmente. Isso vai ser Totalmente. ótimo para o mercado brasileiro. E muito legal, Nicolas, porque acaba nos dando bastante opções, né, para o pessoal e começar a pensar em desenvolver produtos diferenciados, né, daqui para frente. Imagina desenvolver um anticelulítico que libera 21 dias o ativo, né? Vai liberando por 21 dias, né? Vocês estão me escutando bem? Eu acho que é como se fosse o suporte da esteticista em casa, né? Exatamente, trazer bastante produtos home care para esteticistas também ter uma, claro, tem para home care, tem para o profissional tu consegue obter uma performance muito rápida, né? E aí a gente está conseguindo trazer produtos faciais, né? Imagina usar um drone que a gente tem ali para clareador, para anti-rugas, para firmeza. É um blend super complexo, super completo, né? Com uma tecnologia diferenciada. Então, isso vai ser o diferencial, né? Esse é o diferencial que as empresas têm que encarar para puxar mais o consumidor para o seu lado, né? Para ele se sentir fiel, para ele comprar, para realmente ver, usei, deu efeito e recomprar. Então, isso vai ser de grande valia essas tecnologias também, né? Sim, com certeza. Acho que tem mais dúvidas, mais Perfeito. comentários. Pessoal, como é que tá? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Aproveitar? Estão gostando? Estão aprendendo sobre nanotecnologia? Vamos comprar cosméticos com nanotecnologia? Aí, pessoal. Acho que não, né? Quanto tempo que a Nanocêuticos está no mercado? Fala para o pessoal um pouquinho, para a A gente terminar. Nanoceuticals, ela está no mercado já, acho que há 3 anos, né? Teve um Três ano aí anos. de desenvolvimento, mais 2 anos de realmente vendas, né? Show. Mas a empresa surgiu há muito mais tempo que isso. Acho que desde a época que a gente era Nanodynamics, né? Bem antigo, já deve ter aí uns 5 anos que a gente começou a vir com essas ideias, com essas necessidades, enxergar necessidades do mercado,
tentar resolver problemas com as tecnologias que a gente tinha em mãos, inovar mais em cima disso, já faz um bom tempo. É verdade, que legal, que bom. Obrigada, Elisa, aí pela participação, obrigada por inspirar. Era esse o nosso propósito, né? De inspirar os clientes a desenvolver produtos novos, né? E a Sim. Nanocêuticos vende ativos prontos também? Sim, sim. Nós temos alguns ativos de catálogo, que eles são ativos que nós desenvolvemos aqui com nanotecnologia voltados para alguns fins. Por exemplo, haircêutico, provavelmente vocês são da área capilar, né? Nós temos, se não me engano, máscara capilar e reconstrutor capilar prontos já. Exatamente. Tem também da linha de anti-queda capilar. Bom, É verdade, tem em crescimento. na realidade, o portfólio da Nanocêuticos ele é enorme, né? Então, existe muitos ativos já estabilizados, prontos, né? Com blends. Os blends são bem estudados, né? Eu sempre falei para vocês, né? Nossa, que blend mais que interage um com o outro, perfeito, né? Então foi bem estudado para estar lançando esses produtos. E temos também, se desse para só te dar uma palavrinha que agora me veio à cabeça, a linha Croma, Ah, é verdade, a linha Chroma. que é A linha muito Chroma ela é bem legal. interessante, que a gente pensou que em estética normalmente se utiliza bastante luz para alguns tratamentos, né? Por exemplo, a luz vermelha para estimular fibroblasto, você ter alguma recuperação ali no caso de preenchimento, a luz azul para matar micro-organismos, né? E a gente quis aumentar ainda mais o efeito da luz com alguns ativos que a gente chama de ativos cromo, ou seja, são ativos que vão absorver esses comprimentos de onda, se estimular e dar uma resposta benéfica ao organismo. Por exemplo, no tratamento de acne, que normalmente se utiliza luz azul, nós criamos uma nanopartícula que contém curcumina, e a curcumina, quando você irradia ela no comprimento de luz azul, ela absorve essa luz e gera espécies reativas de oxigênio. Então você gera um estresse oxidativo local que vai matar ou aumentar a morte de micro-organismos exatamente por estresse oxidativo local. Então a gente potencializa o efeito da luz na superfície da pele. Ou, por exemplo, o anti-aging. A gente tem ativos que quando você... Anti-aging e ácidos, né? Você tem ativos que quando você excita ou quando você aumenta algum tipo de vibração dele, você tem uma mobilidade de prótons maior, por exemplo. Então você acaba baixando um pouco o pH da pele quando você irradia, beneficiando, por exemplo, um processo de peeling, ou você acaba, por exemplo, aumentando a absorção de um ativo dentro da célula exatamente por ele estar em um estado excitado. Então, a gente foi estudando esses tipos de interações luz-ativo para potencializar os tratamentos que se utilizam luz. Acho que é isso. É isso aí, muito legal. Eu adoro isso aí para quem trabalha com as clínicas estéticas que utilizam luz, né? Porque realmente a gente não tem hoje no mercado uma plataforma com essa tecnologia, né? Uhum. Perfeito. Gente, tá quase acabando. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta para quem entrou, muito obrigada pela audiência. Obrigado pela atenção Pela também. atenção. Muito obrigada, minha primeira live. Então, eu tive que reinventar, eu tive que botar toda a minha vergonha lá no guarda-roupa, Nicolas, para eu poder estar assim, ó, de frente com a câmera. Mas vai ser muito legal esses próximos 3 dias. Amanhã a gente vai ter desculpa, que vão falar sobre os testes feitos os testes clínicos que são realizados nos produtos, né? Agora essa onda toda do álcool gel, do sabonete antisséptico. Eu convido a todos para amanhã estarem comigo às 17 horas também, compartilhar. A live vai ficar gravada para vocês também poderem compartilhar com outros amigos.
Agradeço muito, muito, muito a tua participação, Nicolas. Te admiro pra Que caramba. é Eu isso. sempre aprendo contigo. Essa live eu aprendi de novo, mais alguma coisa. Está sempre aprendendo, né? Sim, sim, isso aí a E ciência não para, né? a ciência não para. Por isso que eu curto isso. Eu adoro inovação, eu adoro proporcionar para os clientes algo diferente, né? Então, eu estou sempre buscando coisas diferentes e por isso que eu tô com vocês, por isso que eu gosto de vocês, a confiança que eu também tenho no trabalho com vocês, né? E para a gente estar sempre aí crescendo, né? E nesses próximos meses aí a gente voltar forte, firme aí, Ah, com arrasando no certeza. mercado. Tentar trazer mais inovações esse ano, né? Todo ano a gente Per- vai melhorando aí. Perfeito, Então, acho que é isso, perfeito. né, Ana? É isso aí, Nicolas. Obrigado também. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado pela atenção. Obrigado, Ana, pelo convite também. E Obrigada. vamos desenvolvendo sempre mais, né? É Show. bom sempre a Obrigada. gente gerar curiosidade, dúvidas, interesse nos clientes com relação à tecnologia, que com isso a gente melhora, o mundo melhora e com certeza o nível dos clientes também melhora, né? Com certeza. É isso aí. Quanto mais conhecimento, mais exigência a gente tem. Quanto mais É, exigência, com certeza a gente tem produtos muito melhores. melhores, exatamente. E o cliente hoje, né, tá sedento por isso, né? Sim, Então, sim, e certeza. aproveitar que a gente tem toda essa plataforma para oferecer para o pessoal. Muito Então, vamos obrigada, lá Nicolas. então. Obrigado você. Tchau, 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 gente. tchau. Boa Tchau, tarde, tchau. bom fim de noite aí para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Então, muito obrigada aí por vocês estarem comigo. Adorei. É uma experiência nova para mim, né? Como diz os meus amigos, a gente tem que se adaptar às mudanças. É, obrigada, né, para todos que participaram com as perguntas também, com os oizinhos. Eu não consegui dar para todo mundo, mas muito obrigada. Amanhã aguardo vocês de novo, que vai ser muito legal. O Cassiano da IPCLIN é professor, então ele vai falar muita coisa interessante para a gente tirar bastante dúvidas. E depois, quinta e sexta também vai ter muitas surpresas para vocês com a Embacaps. Continuem comigo, tá bom? Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau.